os telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, uma pergunta a queima-roupa. O nosso programa é bem assistido? Olha, pelo menos aqui em São Paulo, eu, por onde ando, quer seja na paróquia, na pastoral, na própria pastoral vocacional, da qual cuido na diocese, na faculdade onde estudo, até padres que fazem mestrado em Bíblia, em teologia comigo, me testemunham que têm nos assistido, que depois que o nosso programa veio para o domingo pela manhã, ficou até de algum modo melhor, mais acessível. Mas eles não têm missa nesse horário? Muitos têm missa depois das 9 da manhã, o que os possibilita assistir, né? E hoje nós temos outras ferramentas, né? Temos a própria internet, no YouTube, né? Temos meios aqui da própria Rede Vida de televisão. Temos o Padre Saraiva, né, Padre, que fidedignamente, quando assiste o programa, automaticamente já o põe nas suas mídias pessoais. E também os meus pais no Nordeste, que sempre assistem ao nosso programa. O Nordeste é bem assíduo às programações religiosas, sobretudo as religiosas da Rede Vida. Isso eu sei por experiência própria, porque sempre que vou lá, sou abraçado por quase todos os católicos e todos me dizem conhecer e estimar o nosso programa. Esse programa foi feito para você, para cada um de vocês. E é um programa de alto nível, sim, mas com o intuito e a finalidade de levá-lo a uma compreensão profunda do texto bíblico. Muito bem, então nós paramos no programa passado, nós concluímos o nosso último programa falando sobre a primeira comunidade cristã e nós lemos dos versículos 42 ao 47. Nossa Senhora, 2 programas para... 2 programas para falar de um mesmo tema. De um sumário. De um sumário, na verdade, né? E hoje a proposta é que começássemos o primeiro versículo do nosso 3º capítulo, falando lá do episódio famoso da cura, do milagre que aconteceu na famosa porta do templo, né? Então, leia o primeiro versículo. Porque esse texto aqui tem as suas dificuldades, sabe? Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9. Bem, isto significa que cristãos continuavam ainda a seguir o ritual do antigo templo? Não havia marcos escrito no Evangelho que o véu do templo com a morte de Jesus se tinha rasgado de alto a baixo? Não queria ele com isso dizer que o templo continuava assim em pé materialmente, mas estava dessacralizado por Deus, tendo deixado de ser o seu lugar privilegiado na terra? Não é bem a teologia marciana anterior à teologia lucana? Este versículo nos diz que nos primeiríssimos momentos não se fazia ainda a distinção que mais tarde foi feita. Assim, mais tarde se descobriu que com a morte e a ressurreição de Jesus, o Templo de Jerusalém perdeu o seu significado teológico. Era uma construção que ainda se manteve em pé durante uns 40 anos, mas sem, digamos, a presença privilegiada de Deus. Ou, como diziam os judeus, o local onde Deus se dignava colocar os seus pés aqui na terra.
isto tudo passou para o corpo de Jesus, o corpo do ressuscitado, que é a igreja do Novo Testamento. Ou então, a comunidade cristã, uma igreja viva, não um templo morto de pedras. Agora, o senhor falando-nos, né, pelo menos a mim, a ideia que, num primeiro momento, deixa transparecer porque a grande questão é o que levou em tão pouco tempo, aparentemente aqui fazendo uma leitura histórica e quântica, o que levou em tão pouco tempo uma instituição antiga, antiquíssima como o templo para a cultura judaica perder tanto em significado religioso, o que levou, né? E por outro lado, o que levou o cristianismo a ganhar tanto em tão pouco tempo, padre? Eu não diria em tão pouco tempo. Foram necessários decênios, não anos, decênios. Mas comparado ao judaísmo, é um crescimento... Já no final do século I, havia uma distinção absoluta entre seguidores de Jesus e seguidores de Moisés. Uns na sinagoga, outros na comunidade da igreja. Já no século I, no final do século I. Quer dizer, a teologia começou, mas se expandiu, cresceu. Sim. E cresceu com uma velocidade, diríamos hoje, vertiginosa, juntamente com a cristologia. Que de cristologia baixa vai se transformando pouco a pouco numa cristologia alta. A minha pergunta não é jamais para contrapor a sua interpretação, é apenas talvez até para colaborar, no sentido de a propaganda cristã não foi uma ferramenta preciosa para expandir o cristianismo como tal, por exemplo, padre? Eu gostaria de falar isso quando chegarmos ao capítulo 6. Porém, para antecipar a sua pergunta, houve uma ala cristã, uma ala chamada helenista, de judeus cristãos de fala grega, ou de língua grega, que estavam em Jerusalém e se tinham convertido, mas não falavam aramaico, não eram aramaicofones, eram grecofones, que, capitaneados, quem sabe, por Estevão, ressuscitaram uma velha expressão de Jesus, uma velha condenação de Jesus, uma velha palavra forte, violenta de Jesus contra o templo de Jerusalém, a modo de um Jeremias 6 séculos antes, na própria Jerusalém, que lhe valeu perseguição intensa e por pouco escapou com vida. Jesus deve ter pronunciado uma palavra violenta contra o templo, no início, quem sabe, do seu ministério galilaico. No final do ministério, houve a famosa purificação do templo, que, queiramos ou não, foi uma ação mais ou menos violenta da parte de Jesus, a única ação violenta que nós conhecemos. E isto tudo fez com que aquela ala helenista se apresentasse diante dos judeus e dos outros cristãos de fala aramaica como progressistas e antitemplários. E nesse casamento entre helenistas e judeus convertidos ao cristianismo... Como não entendi? Esse casamento entre helenistas e cristãos convencidos, né, por Jesus... Não, o que você entende por helenistas? Helenistas eram judeus, cristãos, alguns, não é? Sim. Alguns judeus
convertidos ao cristianismo de fala grega, Sim, sim. que talvez, ao menos em raízes ou com os antepassados, nem moravam em Jerusalém, moravam nas diásporas, por isso falavam grego, não falavam aramaico. E para essas pessoas, eles não viviam à sombra do templo. Eles não tinham templo, eles tinham apenas sinagogas. Sim, sim. Para alguns deles, era mais fácil, dentro de uma visão cristã, desfazer-se do templo. Embora outra ala também grecofone pensasse o contrário. Isto é, se teriam transmigrado das suas cidades da diáspora para Jerusalém, a fim de morrerem lá e serem enterrados à sombra do templo de Jerusalém. Portanto, havia dois tipos de helenistas. Sim. Uns helenistas conservadores e outros helenistas mais progressistas. Dentre aqueles, os progressistas, dentre aqueles que se converteram ao cristianismo. Temos que fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta e não sei se fui claro. Essas coisas aí são meio obscuras ou meio intrincadas. É porque entra em questões um pouco históricas, né? Mas, para mim, ficou claro, o casamento dos helenistas com cristãos para uma empreitada contra o templo. E nessa empreitada, muito provavelmente deu certo, que o templo caiu, né? Em 70 o templo caiu, né? Bom, você foi um pouco longe demais. Ué, eu já estou calculando os 40 com 30. Você foi um pouco longe demais. Não tinha caído ainda. Não tinha, mas depois... E até zombavam dos cristãos. Onde estão as profecias do vosso mestre? Olha aí que beleza. Olha que maravilha. Olha porque pedra o mestre gigantesca. falou que em 3 dias reconstruiria tudo. Né? Olha que maravilha. Onde estão essas profecias? Elas simplesmente não se deram. Vejam como o mestre era um falso mestre. Era um imposteiro. Era um embustor. E Marcos, que escreveu mais ou menos a essa época, teve que se esforçar para dar uma resposta. Destruirei este templo. Reiropoietos, em grego, feito por mãos humanas, reireiros, mão, e em 3 dias reconstruiu um outro, arreiropoietos, não feito por mãos humanas. Mas Lucas já podia ser bem... Em que pensava Marcos? Provavelmente na igreja. Arreiropoietos, um templo não feito por mãos humanas. Mas Lucas já podia escrever com mais tranquilidade e mais comunidade. Quando virdes Jerusalém cercada por trincheiras e inimigos, sabei que o seu dia está próximo. Escrevia uns 15 anos depois Quer dizer, já da tinha destruição substrato, né, para de falar Jerusalém. Agora, a questão dos helenistas foi bem antes, foi ainda nos anos 30. Porque com essa teologia antitemplária, eu estou aqui me antecipando, com esta teologia antitemplária, eles provocaram a ira dos judeus conservadores. Que prezavam pela manutenção do templo. Evidente. Óbvio, né? E surgiu uma grande perseguição.
todos tiveram que fugir, com exceção dos apóstolos. A pergunta, eu acho que fica é por quê? Porque os apóstolos deviam representar uma outra ala da igreja. A igreja mais conservadora. A igreja não antitemplária. Não teria sido uma perseguição, digamos, contra o cristianismo, mas contra uma ala cristã já considerada progressista, por exemplo. Que fazia menos do Templo de Jerusalém. Qual dos apóstolos defendeu Estevão no seu julgamento? Um bom raciocínio. Por quem ele foi defendido? Por ninguém. Os apóstolos já tinham escola de anunciatura, já eram diplomatas. Brincadeira. Até quanto as duas alas convergiam e divergiam, é diferente dizer. Agora, quem estava com a razão, mais tarde se concluiu, eram os helenistas. E a comunidade de Jerusalém ficou em pé até o ano 70. Até agora, a destruição. Gozado, depois terminou. Estes helenistas, judeus, né, padre? Eram judeus. Judeus que na sua origem tiveram o templo visitado, extorquido. Essa gente aí vem de Antíoco IV, não? Lá do passado, essa gente aí, esses helenistas, vêm lá de Antíoco IV? Esses judeus helenistas? Não. Isso aí é muito anterior. Bem anterior. Porque essa gente aí, nessa época, há muitos e muitos anos atrás, tiveram o templo invadido, quer dizer, não falavam nem mais aramaico. Eles assistiram como ninguém a cultura helênica grega visitarem totalmente a cultura. Não, na Galiléia, na Judéia se falava aramaico. Não, na Judéia, mas não na diáspora. Nas diásporas, não. Bom, dependia muito da família judia, se era mais conservadora ou se era mais progressista. Havia as escolas, mandavam os filhos para escolas pagãs, dependia do tipo. Uhum. Se era um tipo mais aberto ou se era um tipo mais fechado. Entendi. Não é? Agora, diversos helenistas moravam em Jerusalém. Dentre esses helenistas, alguns se converteram ao cristianismo. E os Atos falam até de uma sinagoga para os helenistas. Eles deviam ter uma sinagoga própria para ouvir a lei de Moisés na língua deles. E nós iríamos hoje na tradução dos 70. Uhum. Né? E parte desses helenistas se converteu ao cristianismo e ressuscitaram aquela frase de Jesus incômoda que talvez a ala aramaicofone tivesse deixado ou tivesse havido por bem deixá-la isolada, deixá-la à parte, sem mexer nela muito. Sim. Muito bem. Bom, mas nós temos que voltar a isso. Lá no capítulo 6, né? Com relação a... Estevão, exatamente. Né? Aí sim, ex-professo, no capítulo... A partir do capítulo 6, onde começam as fontes antioquenas. Uhum. Até aqui, as fontes que Lucas usou são todas orais, que chegaram a ele, ou, quem sabe, através de uma testemunha ocular daqueles anos 30, e se ele escreveu nos anos 80, alguém de 70 anos poderia ainda estar vivo. Sim. Ou então, de segunda mão. Pessoas que ouviram de outras e que passaram, o que se teria passado naquele tempo. Só que Lucas se limitava ou estava limitado a isso que ele ouvia. Agora, e com isso realizou o começo dos Atos, pelo menos até o capítulo 5. Agora, voltando ao primeiro versículo e ao início da sua exegese, da sua teologia aqui. Caso
Lucas não estivesse montado na ideia marciana, e qual que é a ideia marciana? Destruirei este templo e o reerguerei em 3 dias. Então faz sentido afirmar que Pedro e João subiam diariamente ao templo para rezar, porque naquele momento as coisas ainda não estavam esclarecidas. Eu não sei se Pedro e João faziam isto diariamente. Isto aqui é Lucas quem está escrevendo 50 anos Então, mais tarde. Caso não abracemos a teologia de Marcos. Não precisa abraçar Marcos aqui. Houve um tempo em que não havia tão nítida, ou não estava tão nítida esta separação, ou esta não mais necessidade do Templo de Jerusalém. Mas isto surgiu no seio da comunidade judaica cristã de fala grega, grecofones. Estevão é um deles. Todos os 7, que erronicamente são chamados diáconos, têm nomes gregos. Stefanos, coroa, Filipos, Filipe, amante do cavalo, e assim por diante. Agora, por que, padre? Bom, talvez não se tenha, talvez a própria exegese não tenha resposta para essa pergunta. Mas a ideia é, hoje, quando a gente visita inúmeros documentos da igreja, do magistério, a ideia é que voltemos ao judaísmo, que entendamos que lá está a nossa Gênesis, que não há ideia de semitismo, etc. A pergunta é, por que esse desprezo pelo templo por parte de alguns helenistas? Não, esse desprezo pelo templo culminou com a destruição do templo. Ou essa antipropaganda com o templo. E a inutilidade do templo. O templo não é mais útil. Para nós cristãos não é mais útil. Nós não fazemos ecumenismo com os judeus. Nós fazemos ecumenismo entre cristãos de diversas confissões para a unidade da igreja. Mas o que seria de nós se não fosse os judeus? Bom, mas saímos do judaísmo, não é? A igreja, as comunidades cristãs ultrapassaram os limites, ultrapassaram as fronteiras e eles ficaram com o que tinham até os dias de hoje, transformando-se num judaísmo rabínico. Agora, o que nós temos hoje não é ecumenismo propriamente dito, são bons relacionamentos. Mas isso não é ecumenismo, porque exigiria que eles aceitassem a fé cristã, né? Que eles recitassem o credo. E se o fizerem, não seriam mais judeus? Não, seriam judeus, sim, como os apóstolos, que eram judeus e eram discípulos de Jesus ao mesmo tempo, não é? Mas eles deixariam de pertencer àquela tradição israelita. A maioria não quis isto, até os dias de hoje. Nós temos que encerrar o nosso programa mais uma vez. E espero que tenha sido claro nas minhas explicações a todos. Muito obrigado e ótima semana. Num programa passado, eu, por um equívoco pessoal, falei páginas difíceis da vida. E agora eu posso explicar ao padre por quê. O nosso programa é tão simples e ao mesmo tempo tão denso que basta um versículo para a gente passar ele inteiro num único programa. A gente espera que você e a sua família tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.